Seja bem-vindo ao podcast Liberdade Empresarial, o podcast que é feito para você, empresário, viver com mais lucro e com mais liberdade, alinhado ao seu propósito. Eu sou Carol Santos, sou sua mentora nessa jornada e aqui, a cada podcast, eu trago especialistas, eu trago empresários, gente que está construindo empresa de verdade no mundo real. E você não pode ficar de fora desse movimento, então já se inscreve nesse canal, ativa notificações e compartilha com seus grupos de WhatsApp, que hoje... Você não pode perder, gente. Você não pode perder. Já pega papel e caneta, porque hoje a pauta é quente. Ele gosta de confusão, ele gosta de conflito, ele gosta de causar. E que bom que ele está aqui. Conheci ele pela rede social. Olha só as ironias da vida, gente. Eu não sou de fazer comentário em rede social, mas um post dele eu comentei porque não tinha como. Ele faz conteúdo impossível de ser ignorado. Então, se você tem aí desafios com a rede social, já fica ligado aqui porque você está no lugar certo. O meu convidado é empresário, estrategista de marca pessoal e palestrante, fundador do grupo HF, tornou-se uma referência em posicionamento no Brasil, defendendo uma tese simples e provocadora. A verdade vende. Ele ajuda empresários e criadores a transformarem autenticidade em autoridade, influência e dinheiro. E se lucro é bom e você gosta, você está no lugar certo. Ajuda a construir marcas pessoais capazes de ocupar espaço, gerar percepção de valor e converter em negócios. Seja muito bem-vindo, Henrique Fellini. Pois muito obrigado, essa apresentação calorosa, que bacana fazer parte desse seleto hall aí de CNPJs de sucesso. Bora lá, fazer um podcast de valor, nutritivo para essa galera que vai nos assistir. Vão sair daqui saciados? Vão sim, com certeza. E sedentos também, né? Com Sempre certeza. Tem mais, né? Essa é a proposta. Henrique, podemos falar de tudo? Por favor. Tem algum tema, tem tema de cancelamento? Não precisa nem me pagar um jantar. Não? Pode falar o que você quiser. Então vamos embora, gente. Já se inscreve aqui, ativa a notificação e cola, porque com certeza você vai sair daqui, no mínimo, provocado. No mínimo, provocado. Vamos lá. Henrique, eu sempre começo com uma pergunta que é clichê aqui no meu podcast. Uhum. E é a base do meu trabalho. Então, para você não seria diferente. O que é liberdade para você? O que é liberdade para mim? Pois olha, tu me apresenta como uma pessoa que gosta do conflito, gosta da confusão. A minha percepção é a seguinte: numa sociedade de valores invertidos, como a que nós vivemos hoje, onde homens biológicos ocupam o espaço de mulheres, o conflito para preservar a liberdade é inevitável. O meu convite aos empresários é sempre esse: posicione-se. Levanta-te tu que dormes, seja quente ou seja frio, não seja morno que eu te vomito. Não tem espaço para isso. Se você não se posicionar, corre um severo risco de ser posicionado por alguém que vai construir para você uma caixinha que vai ficar apertada demais e aí tu não vai poder reclamar. Então, se pega pelo colarinho, se apropria de si mesmo e adulteça, defenda os teus próprios interesses, para que você ocupe o espaço da vida no teu protagonismo, no palco da tua vida, seja lá qual for o teu palco, da forma que te satisfaz, que te é gratificante, que te é rentável, que te traz felicidade, propósito. Para mim, então, liberdade é isso, é poder viver na integralidade. Ser íntegro está completamente vinculado, para mim, à liberdade. E o ser íntegro não é uma qualidade taxativa, específica. É ser inteiro. Inteiro. Então, por exemplo, não pode ser viado. Toma. Não pode ser viado. Se é viado, não pode ser de direita. Toma. Se é viado de direita, não pode pintar o cabelo de azul. Toma. Assim, o poder de explorar a juventude, a vida, o tempo, o dinheiro, a saúde, a pujança, a opulência de vida, isso é liberdade. Viver inteiro. Viver inteiro. E viver inteiro também é se posicionar. E aí que você entra, né? Eu acho que é só é impossível viver inteiro sem se posicionar. Impossível. Vamos mergulhar aí? Por favor. Quando a gente vê, hoje, como você falou, né? Valores invertidos, muitas coisas que eram óbvias, hoje são questionadas se é ou se não é, né? Será que teu blazer é azul ou... Cara, eu tô vendo que é azul. Mas tem gente que pode achar que é amarelo. Depende da lente que tá usando, né? Talvez a tua lente laranja me veja de outra cor aqui. Efeito sépia. Vai muito da lente da vida. Mas onde hoje usar adjetivo se torna crime
E cometer crimes é algo que sim que pode ser até defensável. Como que as pessoas podem se posicionar, se comunicar, falar aquilo que pensa e sem o medo de estar cometendo um crime? Vamos lá, né? O Brasil é o país dos absurdos. Cada O vez Brasil mais, né? é o país dos absurdos. E aí, o que a gente faz? A gente precisa falar o idioma do absurdo. Então, agora, recentemente, saiu uma notícia de que gordofobia pode ser penalizado com até 3 anos de prisão. Meu Deus. Imagina só. Você correu o risco de ser preso por falar pra tua amiga: "Ô, imensa, não come esse segundo prato que não vai te fazer bem. Vai explodir, hein? Vai explodir." Imagina os presídios superlotados, traficante, pessoa que matou, que roubou, junto com aquela pessoa Chama outro de gordo. que chamou outro de chupeta de baleia. É realmente uma coisa, o Brasil é o terreno do absurdo. Então, se os do bem não fizerem nada, é a receita certa para o mal prosperar. Tem uma frase, um testículo aí de como é o nome? Edmund Burke, eu acho que é o nome dele. Ele fala o seguinte: primeiro vieram e levaram meu vizinho, que era católico. Como não sou católico, não me incomodei. Depois vieram e levaram meu vizinho, que era judeu. Como não sou judeu, não me importei. Depois vieram e levaram o meu outro vizinho, que era conservador. Como não sou conservador, não me importei. No 4º dia vieram e levaram a mim. Já não tinha mais ninguém para se importar. Então, Nossa, forte, hein? a ideia é justamente essa. Que a gente utilize a nossa voz para não perder mais espaço. O texto original não é com essas características, esses adjetivos. É comunista, socialista, é algo nesse sentido. Eu adaptei porque são esses valores, os valores religiosos, os valores da família, os valores de quem gera renda como empresário, que no Brasil é um porco capitalista, explorador, opressor, mauzão. Ele é um vilão obrigatório e um herói conveniente. Verdade. Quando gera renda. Então, se essas pessoas não defenderem o seu espaço, logo não vai mais ter espaço para ser defendido. E a forma de fazer isso, então, é produzir conteúdo dentro do digital. O brasileiro médio passa em média 9 horas e 9 minutos por dia. Nós somos o país que mais consome digital no mundo. Mais do que trabalhando. Com certeza. Mas isso aqui também tem uma dicotomia. Produção de conteúdo, consumo de conteúdo também pode ser considerado trabalho. Entramos nessa pauta daqui a pouco. Bom, passamos 9 horas por dia. Isso é 174 dias do ano com a consciência numa tela. Uou. Se você não estiver ali, você não existe. Na mediocracia que vivemos, onde a percepção da realidade é mais importante que a realidade em si, se você não estiver ali, desaparece. Pode ter o melhor produto, o melhor serviço, sem atenção, você não é nada. Bom, maravilha, vai estar ali fazendo o quê? Produzindo conteúdo? Não, empresário. O mundo não precisa. O Brasil não precisa de outro criador de conteúdo. Chuta uma moita, sai 20. Chacoalha uma árvore, cai 15. O que o Brasil precisa, que nós estamos órfãos, é de heróis, é de líderes. O último herói brasileiro morreu em 94, fazendo uma curva na Imola. Ayrton Senna. Verdade. Agora, o que a gente tem? A gente tem um algoritmo nos entupindo de Felipe Neto, de Erika Hilton, né? De Carlinhos Maia. Pô, caramba! Não é possível que esses empresários adultos que têm filhos não pensem, cara, quem que eu quero que influencie o meu filho? Tá faltando liderança, né? Tá faltando liderança. Então, eleger a pauta. Vamos lá, digamos que você seja um médico empresário, que tem uma clínica. Eleja a sua pauta. Sua pauta é medicina, fantástico. Lidere essa pauta pela sua opinião. Tá. Lidere essa pauta pela sua opinião. Isso é se posicionar. Aí, vamos lá. Muitos médicos, hoje o meu perfil de cliente ideal é muito voltado para a medicina. Chegam até mim com essa dor do outro médico. O médico que ele tem como charlatanismo, não é? Ele critica o médico charlatanista. Charlatão. Que é o que tá na mídia. Isso. Então a gente tem 2 trincheiras da medicina. Temos o médico charlatão, sem juízo de valor. Eu não sei se é charlatão. Foi o outro médico mais tradicional, conservador, que identificou como charlatão. E aí este meu cliente fala assim: pois olha, que loucura, essas pessoas têm palco, têm audiência. E eu, pois é, doutor. E a minha pergunta é: como é que tu consegue dormir à noite? Como é que tu... Porque
essa cadeira estava vaga. Aham. Alguém ocupou a cadeira O vaga. lugar não fica vazio, né? Que você não utilizou, que o mundo está utilizando, porque represou em si mesmo. Num ato de egoísmo, por preguiça, por não saber, por ignorância, que é pior muitas ainda. vezes é vaidade, né? Eu vejo muito isso. O médico tem, mas eu vejo que toda pessoa que estuda muito tem muito perigo de cair nesse lugar. Eu era essa pessoa. Não pela questão do lugar na mídia, mas pela questão... não, eu tenho mestrado, eu não preciso me arrumar. Uhum. Eu tenho uma empresa, eu não preciso me posicionar na rede social. Então, assim, muitas coisas, a vaidade, o ego... Não, eu sou boa o suficiente para fazer tal coisa. Eu sou bom demais para estar lá falando com esse tipo de gente. Isso é vaidade, isso é ego. E o que eu vejo? A maldição do conhecimento. Então, eu tenho muito conhecimento, eu estudei, eu li livros, eu fiz congressos, seminários, enfim. Então, eu me acho automaticamente já apta a vender muito porque eu tenho esse conhecimento. Ou seja, o cliente deveria me procurar porque eu tenho muito conhecimento. Aí eu acho que o especialista cai nesse lugar perigoso de não fazer o que tem que ser feito em termos de produção de conteúdo e de opinião, porque acredita que o mundo lhe deve favor, que o cliente tem que vir até ele só porque ele é bom. Mas uma frase que me derrubou muito essa crença e foi um tapa na cara, no português bem claro, é o mais conhecido vence o melhor. Uhum. Então, quando eu ouvi isso, me doeu no fundo da alma. O mais conhecido vence o melhor. Não basta ser bom, tem que parecer bom. Isso. Porque as pessoas compram embalagem. A gente compra embalagem. Eu vou no mercado, eu compro um produto que talvez eu não conheça, eu nunca vi aquela categoria. Por quê? Pela embalagem. E por que enquanto profissional, eu vou abrir mão de ter uma boa embalagem? Ou de ter uma boa apresentação de conteúdo? Então, isso tudo me fez refletir demais. E eu comecei a mudar muito a minha opinião, meu posicionamento, minha comunicação a partir disso. Uhum. Então, eu vejo que tem nesse lugar aí de excesso de conhecimento, essa vaidade. E aí a pessoa acaba julgando o outro. Não, mas o outro é charlatão porque está na rede social. O outro é isso e aquilo porque está em palco. É guru de palco, né? E tem muito julgamento, né? E a pessoa acaba se abstendo de fazer o trabalho que tem que ser feito, né? Pois é, mas o mercado, ele é implacável. Ele é maravilhoso, ele acaba colocando todo mundo no seu devido lugar. Uhum. O que a gente percebe? Que o mundo mudou de novo, bem na vez de vocês. Eu nasci numa fenda geracional fantástica. Eu não sou velho o suficiente para ser um millennial, nem novo o suficiente para ser um Gen Z. Uhum. Então eu vivi um bilinguismo tecnológico. Eu sei como é o mundo orgânico. Você entende os dois lados. E sei viver, e fui adultecendo dentro do digital. Legal. Ok. Isso é o que a gente chama de transgeracionalidade. Pessoas de 40, 45, 50 cresceram numa época onde vender o próprio peixe poderia ser considerado uma autopromoção vulgar. Uhum. E então você faz o quê? Você vai ser para ter. Pois é, nessa transgeracionalidade o que nós temos? Pessoas de 20 e pessoas de 50 anos ocupando o mesmo espaço pela primeira vez na história da humanidade, que é o espaço democrático urbano do digital. A galerinha de 20 vem com chip de fábrica, nativos do digital, da tecnologia, mas falta repertório, falta profundidade. A galerinha de 50, 60, minha cliente mais velha tem 69 anos, tem mais truculência, são mais turbulentos diante do digital, mas sobra envergadura, robustez, experiências na vida. Quem que ganha nisso? Ninguém. Mas tem sim vantagens. Aquele que aprende, desaprende e reaprende a se comunicar nas nuances de todas essas gerações que estão habitando o mercado para conseguir pulverizar a sua mensagem. E aí, quando a gente fala desse profissional que tem mestrado, que tem doutorado, eu chamo esse profissional de profissional nutritivo. O profissional nutritivo é esse que tem lastro histórico, tem respaldo de resultado na vida real. E que justamente por essa profundidade toda, ele acaba sentado numa pilha de diplomas, observando o outro lado, o profissional vitaminado, levando para casa o que deveria ser dele. O profissional vitaminado, por sua vez, ele... Talvez, se tu puxar pelo fio do novelo, não encontre nada. Não tem página 2. Se tu virar de cabeça para baixo, não cai nada. Se apertar, não sai nada. Né? Nada. Mas, por ser comunicativo,
por dominar as ferramentas, é mais expressivo, expansivo, tentacular. Boa. E leva para casa o que deveria ser do nutritivo. O meu convite para os meus clientes é justamente criatura, nenhum nem outro. Os dois, simbiotize isso, se torne um agente. Porque hoje não basta mais ser para ter. Tem que ser, transparecer para ter. Então, atenção. A parte difícil você já fez, você já é. Você é o profissional, você fez a construção acadêmica, você tem o produto, você tem o serviço. Tá pronto, consolidou. Agora transpareça isso, que é a envelopagem, é a perfumaria, o empratamento, é um postzinho. Mas é medo de julgamento, né? Medo da crítica, e aí, do vamos julgamento, entender de ser apontado o dedo. Vamos entender isso. Para poder ter o resultado que você quer. Ok. Medo. Medo, vergonha, preguiça, não saber. Vamos lá, Carol, pelo amor de Deus. Preguiça. Pobre com preguiça de trabalhar, não tem cabimento. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Tem que gostar muito de ser pobre. Tem que gostar, tem que ter um prazer nisso. Rico pode se dar ao luxo de fazer o que gosta. Pobre tem que inventar um jeito de gostar do que faz. E fazer aquilo quantas vezes forem necessárias até poder, quem sabe, começar a fazer o que gosta. Boa. Eu não sei como era na tua casa, mas aquela frase popularoide de criança faz o que gosta, adulto faz o que tem que ser feito, na minha casa era ao contrário. A minha mãe, que era adulta, podia escolher o que fazer. E pagava as consequências por isso. Eu, que era criança, tinha que fazer o que era imposto. Então, beleza, adulteça. Aí, vamos lá. Adulto, sociedade de valores invertidos, beleza. Mas adulto com vergonha de trabalhar, aí também já é demais pra mim. Porque produção de conteúdo é trabalho. Produção de conteúdo é trabalho. E aí quando a gente vai falar sobre produzir conteúdo, o que é o conteúdo? Pelo amor de Deus, empresário, entenda isso, que é a amostra grátis do teu serviço. É a amostra grátis do teu produto. Se tu não fizer um conteúdo bom, se o teu conteúdo for merda, a amostra grátis é merda, o que eu entendo? Que tu é merda. Que o serviço é merda, que o produto é merda. Por isso, tem que se educar. E geralmente quem critica olha pro outro e fala, mas ó que raso, olha que falta de conhecimento, olha que falta disso e falta daquilo. Cara, vai lá e faz. Que é a minha proposta. Vai lá e faz. Que é a minha proposta. Até essa semana, só de complementar aqui, eu fiz um post e aí veio as primeiras semi-haters. Então tu arrasou. Eu falo então semi. Tu tá no caminho certo. Semi. Que ela escreveu assim, não concordo. Aí eu escrevi embaixo. Nossa, que ideia absurda, uma coisa assim, não concordo, ela escreveu. Eu escrevi embaixo. Estou animada para ver o teu vídeo colocando o seu ponto de vista sobre esse assunto. Vai lá e posta. É fácil ficar na arquibancada, desce no jogo. Vai com a bola em campo. É igual na Copa do Mundo, né? Aqueles monte de tio gordo, agora é proibido falar isso. Pessoas com sobrepeso, com um balde de frango frito na mão, falando mal do jogador que está em campo. Filho, quem é você para falar do jogador? Você não joga, você nem corre. Tá sedentário, obeso, vai pra cancha e joga junto. A gente que é viado não entende nada de futebol, né? Eu assisto só por causa dos homens. Da coxa, da panturrilha. Pra ver o shape. Quando eu vou escutar esses imensos, esses planetas sentados reclamando, que eu posso falar, que a gente que é viado, a gente é minoria, eu posso falar várias coisas que tu não pode. Eu sou mulher, eu posso também. Mas tu é cis, né? Tu é branca, tu é cis, tu é hétero, então deu ruim pra ti. Deu ruim. Bom, eu nunca entendi, eu sempre fiquei pensando, mas olha só o tamanho desse Scania. Não consegue correr 20 metros, tá falando que o cara não tá jogando certo. É loucura. Nunca fez nada, né? Então é fácil ficar na arquibancada e ficar criticando quem tá jogando. Exato. E aí, Carol, 2 anos atrás, eu trabalhei com o Ricardo Nunes, e foi muito interessante porque ele me educou muito, me ensinou muito. Ele tinha uma imersão chamada A Cruz do Empresário, que falava basicamente o seguinte, a narrativa era, olha, ninguém tá te obrigando a empreender. Ninguém colocou uma arma na tua cabeça, tu optou. É um ato de coragem com um pouquinho de loucura fazer isso no Brasil, ou talvez muita loucura. De muita loucura com um pouquinho de coragem. Muita loucura. Né? Nessa economia espartana que a gente vive. Maravilha, já que tu te dispôs a isso, tu está disposto, está disponível, está comprometido, torne-se competente. Eduque-se. A cruz do empresário, você precisa desenvolver musculatura para sustentá-la. Se você quer o tipo de cruz que, por exemplo, o Ricardo Eletro, a Ricardo Eletro já promoveu. Teve meses onde ele faturava 1 bilhão por mês. Olha que incrível isso. Quem é que não quer essa cruz? Que empresário que não quer assinar a carteira de 45 mil funcionários? Isso é fantástico. E um dia eu estava na minha cidade e eu vi uma galeria
com muitas portas fechadas, de aluga-se, encerramos nossas atividades. E por um momento eu pensei, poxa, que pena, olha o governo, né? Olha como o governo é sacana, não promove um espaço, uma economia adubada, fértil para o empresário prosperar. Ajuda, né? Pelo menos não atrapalha, já seria bom, Só que daí né? eu pensei, não. Isso fica na conta do empresário. Ele que deveria ter ido em busca disso. Porque no Brasil, Carol, é fácil demais ter sucesso. É fácil demais ter sucesso. Sim, é uma das economias mais hostis. É uma burocratização louca. A mão de obra tributário. A mão de obra é extremamente desqualificada. O sistema judiciário trabalhista, então, Absurdo. ele é uma grande arapuca para o empresário. Ok. Mas é tão medíocre, tudo é tão medíocre, que se tu for 1% acima da média, pronto, tu te destaca. Então, buscar resolver os seus problemas. Essa é a função. Se tivesse taxativamente, a função do empresário seria resolvedor de problemas. Na crise, tira o S e crie. Fantástico. Então, como que resolve problemas? Bom, são 5 problemas o do empresário. Processos, pessoas, finanças, vendas e marketing. Na minha percepção, se tu solucionar o mais simples, o postzinho, eu não tô falando de endomarketing, market share, não, eu tô falando do postzinho do Instagram. Você comunica. Tu vende mais. Se tu vender mais finanças, pessoas mais qualificadas tu pode contratar para fazer processos delegáveis. O que é indelegável? A tua voz, a tua pele, a tua visão, né? Teu posicionamento no teu conteúdo. E a tua visão de mundo também, né? Isso também é o diferencial, né? É isso que as pessoas compram, a visão de mundo. Porque, pensa assim, produto é fácil copiar. Vai pra China lá, qualquer um faz, rapidinho, tá pronto, você encomenda, terceiriza, põe lá num dark kitchen, né? Faz um private label. Alguém vai produzir esse negócio. Agora, a identidade, o teu posicionamento, a tua visão de mundo é incopiável, porque ela vem da tua história. Isso. Ela vem da tua história. Esses dias me falaram, eu tenho um livro que é o Método, Liberdade Empresarial, a metodologia. Só que ele tem o meu DNA, ele tem a minha história, ele tem a minha essência. Se eu sair sem esse livro daqui... Ai, eu não trouxe, mas vai chegar até você. E aí tem a essência ali. Aí um dia alguém me perguntou, Carol, mas você não tem medo de copiar? Eu falei, é impossível. Ninguém viveu a minha história. Ninguém pisou onde eu pisei. Ninguém viu o que eu vi. Ninguém teve os pais que eu tive com o contexto que eu tive. Eu tenho 5 irmãos, mas os 5 são diferentes. Então, assim, é impossível copiar a tua história. É impossível copiar o teu ponto de vista. Gente, uma família de 6 filhos, teus pais não tinham TV, não. É que um perdeu. Como diz meu pai, fora os que deram errado. Então, são 5 vivos. E aí, infelizmente, foi um aborto da minha mãe, né, espontâneo. Mas, não tem como ser igual. E aquela história, né? Criamos tudo igual. Ninguém cria tudo igual. É tudo diferente. Cada ser humano é único, singular. Então, essa história de vida, esse ponto de vista, esse repertório, não tem como copiar. Então, você quer ser único? Fala o que você pensa. Se posiciona, né? Aí tem que ter coragem para dar cara a tapa, né, Henrique? Só que tem galera, a grande maioria, chega ao limite do absurdo, Carol, para evitar olhar para si mesmos. Adultos de 40, 45, 50 anos que chegam na minha mesa e falam: qual é o meu posicionamento? Criatura, não sabe, né? Eu sou um pirralho de 29 anos, como é que tu está me perguntando qual é o teu posicionamento? Doido, né? O que tem que fazer? Tu tem que fazer uma imersão em ti mesmo, um processo de escavação existencial, marketing. Espelho, né? Marketing é um processo de autoconhecimento que a gente vai tornar público para fins capitalistas. Ao beneficiar o outro, os beneficiamos de volta. Isso é fantástico. Quanto mais a gente beneficia o outro, mais a gente se beneficia. E aí o que é? É descer nas profundezas de si mesmo e retornar de lá munido, paramentado com as tuas ferramentas, com o teu tesouro particular. E trazer isso para a superfície. O que é mais superficial no mundo hoje? Redes sociais. Então imprima a tua digital no digital e pronto. Deixa a tua cara assista lá. o milagre acontecer. O conteúdo é milagroso, mas tem pessoas que realmente não estão afim deste confronto e servem o feijão com arroz de si mesmo. E vão sempre comer o feijão com arroz. Se você servir um banquete de si mesmo, a primeira pessoa a ficar farta é você. A primeira pessoa a ficar farta é você. E se você tem alguma coisa que soluciona o problema do outro, atende o desejo do outro, não tem o direito de represar em si. Não tem o direito. Não tem o direito. Isso é forte. Você não tem o direito de guardar isso para dentro. Você não vive para servir, não serve para viver. Sensacional. Henrique, um dos ganchos, né, das pontes que fez com que a gente se conectasse, você chegasse aqui hoje, foi justamente a rede social. Mas foi um comentário que eu fiz no seu post, que você fez como todos, né, uma narrativa cirúrgica, tem contexto, tem coerência, tem profundidade, tem repertório.
Você vê que tem cultura ali dentro, não é um negócio assim raso. Dá para ver nitidamente que tem um lastro cultural e de repertório de vida na construção que você traz. Então eu tenho aqui algumas perguntas para a gente explorar ali. Com 29 anos, tendo esse autoconhecimento, essa maturidade intelectual, de onde que você se alimentou? Quais são suas fontes para chegar tão jovem nesse lugar, nesse posicionamento, nessa postura, nessa comunicação e ajudar pessoas tão mais velhas que ainda não conseguiram enxergar essa maturidade? Que interessante. Como que foi isso? Que interessante. Bom, vamos lá. Eu nasci de uma família abastada. Nasci de uma vida de pujança, onde eu tive acesso. Tive tempo e acesso à educação, a me paramentar com as ferramentas necessárias para ter um traquejo social interessante, ambiências qualificadas. Então, Carol, como eu não tenho essa história triste de eu tive que trabalhar para pagar... Não, nada. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, Carol. Pronto. Eu não sei o que é passar vontade, necessidade, então, só no dicionário. Só no dicionário. Justamente por ter nascido aqui, é que, primeiro, o aparato familiar não permite descer. Tá. Segundo, o compromisso que eu tenho comigo mesmo não permite descer. Não tem por que descer. Eu só posso subir. E para subir, eu preciso transbordar. Eu preciso transbordar. Transbordar o quê? Eu tenho uma formação acadêmica muito interessante, sou formado em Direito, fiz especialização em Direito Internacional na Polônia, conheço 37 países, falo 5 idiomas, leio muito, sou um grande entusiasta. E eu leio muita coisa de autodesenvolvimento. Muito. A chave, gente. Eu gosto muito de mim mesmo. Legal. Para me tornar uma pessoa interessante, eu entendi que eu tinha que ser uma pessoa interessada. E aí, por conceitos bíblicos, que é difícil de refutar a Bíblia, diz o quê? Amar aos outros como a si mesmo. Como a si mesmo. Então, se eu quero que os outros me achem interessante, eu preciso me interessar por mim mesmo. Quanto mais interessante eu sou, mais útil eu sou. Quanto mais útil, mais relevante eu me torno. E aí eu consigo contribuir, retribuir o outro. Porque eu recebi muito da vida. E a vida cobra mais de quem ela dá mais. Quem muito dado, muito será cobrado. Exatamente. Né? Parábola dos talentos, não faz sentido eu enterrar os meus talentos. Boa. Se eu tenho essa vocação, eu não falo dom. Porque comunicação, que é a minha vocação, é uma habilidade. E como toda habilidade, precisa e deve ser praticada. Sim. Então, eu tenho essa vocação da comunicação, eu preciso contribuir com o outro para ensiná-lo a se comunicar melhor. Porque se eu solucionar o teu problema de comunicação, você soluciona o problema do outro através do teu produto, do teu serviço, ao comunicar para ele que você existe. E assim o outro soluciona e a gente cria uma corrente fantástica de prosperidade, abundância, fartura. E essa é a minha proposta com a minha produção de conteúdo. Legal. Gerar riqueza através da comunicação. Enquanto eu não gerar o suficiente, não pararei. Enquanto eu continuar gerando, não pararei. Legal. Então tem um porquê de fazer. Quando eu morei na Polônia por 1 ano. Quando eu conheci Auschwitz... Olha aí, que legal. Eu não vi, hein? Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Eu tenho um quadro, isso aqui eu levo pra tudo que é lado. Que é eu não vi isso. E olha, do livro, né? Em Busca de Sentido. Que é do Viktor Frankl, que foi um sobrevivente de Auschwitz, criador da logoterapia. E ele diz o seguinte, a busca por sentido é algo inerente do ser humano. Então, vamos lá. Vamos adaptar para o nosso papo de empresários aqui. Boa. Quem tem um porquê para empreender, suporta qualquer como. Qual é o nosso vamos lá, o contexto, né? Qual é o contexto? Hoje. Dentro da mitologia grega, existe um gigante chamado Sísifo, que foi condenado a carregar uma rocha montanha acima só para ver essa rocha rolar pela eternidade. E depois começar tudo de novo. Isso é interpretado como o cúmulo do absurdo. Ok, que é fazer sem sentido. Nós temos a nossa montanha dentro do mundo de hoje, que é o digital. Certo. Temos a nossa rocha, que é a produção de conteúdo. Tu vai ter que produzir conteúdo todos os dias. Não é um convite do mercado. Não é uma demanda de mercado, é uma imposição do mercado. Ou faz ou tá fora. Exatamente. Agora, o que fazer você sabe, produzir conteúdo. O como fazer, eu posso te ensinar que é fácil. O porquê, ele é teu. Boa. Ele é único, ele é singular. E se pagar contas não for o suficiente, que tal experienciar coisas novas? Eu fiz um vídeo agora vindo pra cá, porque eu tô no pior Airbnb que São Paulo. Não, eu tô no pior Airbnb. Eu tô pagando meus pecados. 4 dias de banho gelado. Nossa. Terminou a luz, eu tive que subir 11 andares, caminhando de escada. É no centro de São Paulo. O centro de São Paulo, pra quem não é de São Paulo, é uma coisa traumatizante.
E eu fiquei pensando, gente, a ideia do custo-benefício é uma coisa horrível. Eu não quero saber do custo, eu só quero saber do benefício. Só quero o benefício. Tira desse lugar. Paladar não retroage. Verdade. Então, quando a gente trabalha, experiencia coisas novas, né? Aí não tem o que fazer. Aí não tem o que fazer. Tu passou de um ponto de não retorno. Só tem como evolucionar. E aí o dinheiro devolve. O trabalho devolve. Isso é um desafio que talvez você que viveu esse padrão de vida, que nunca assim, teve necessidade, nunca precisou, né, pagar os perrengues, né, juntar moedinha no fundo da gaveta para pagar um boleto, esse tipo de situação, eu vejo que é um risco até para sucessores. A gente vê muitos sucessores, muitos herdeiros acabando com o patrimônio, acabando com a empresa, acabando com a família até, pelas escolhas erradas ou até mesmo pela falta de ambição. Tá acomodado, tá tudo muito fácil, tá tudo muito disponível e não há uma ambição por fazer algo maior e também não há uma predisposição a servir, a ser útil. Você fez um caminho diferente disso, né? Você está hoje produzindo conteúdo, apesar de ter vindo de uma vida confortável financeiramente e muitas vezes talvez até nem precisava fazer, mas está fazendo, né? Não sei se é esse o contexto. Mas o que você pode dizer para quem é pai e mãe de jovens, né? Está criando aí sucessores, herdeiros que têm uma vida confortável, mas que precisa alimentar a ambição e o servir para não parar, para não acomodar, para não estragar tudo. E também para ver sentido na vida. Porque quando a gente tem um porquê muito claro e muito forte, não importa quanto dinheiro tem na conta, a gente vai fazer a segunda-feira ser legal, mesmo quando tá tudo a vida resolvida, né? Então, se tiver algum elemento, alguma inspiração para essas famílias, até mesmo para esses jovens que às vezes vão acompanhar a gente aqui, como manter essa chama acesa quando não precisa, financeiramente, né? Vamos lá. Se na mesma medida que eu não tenho como descer, só tenho a opção de subir, quem nasceu no outro extremo da moeda também não. Porque tá no fundo do poço, a não ser que cave o fundo do poço com a unha, que é o que o brasileiro sabe fazer muito bem. Então ele só pode subir. Aqueles que, como eu, nasceram de uma vida já com as suas necessidades básicas atendidas e utilizam do seu privilégio, da sua bolha de privilégios para se anestesiar, para mim são tremendos imbecis. Tremendos imbecis. Para que tu serve na vida, criatura? Tu veio a quê? Tu veio só para comer, beber, transar e morrer? É isso? Porque isso é legal. Isso é maravilhoso. Quem é que não gosta disso? Entre ser escravo dos meus impulsos ou senhor de mim mesmo, eu optei por ser senhor de mim mesmo. E a ideia não é que não precise. Talvez não precise mesmo. A ideia é porque eu mereço. Ou porque eu posso me desenvolver, prosperar, fazer com aquilo que me foi dado muito mais. Ser útil, multiplicar, muito mais. Toda uma geração trabalhou, prosperou para que eu chegasse aqui nessas condições. Qual vai ser a minha contribuição? O meu fator de soma para o mundo? E os pais podem provocar o anjinho deles para saber isso. Pergunte-se, questione-se. Podem instaurar o sistema fantástico capitalista de meritocracia dentro de casa. Tu pode tudo. A minha mãe sempre foi muito clara. Gasto tudo que é meu antes de deixar pra ti, se tu não fizer o teu movimento. E minha mãe é uma mulher jovem, se eu for esperar ela morrer pra poder ter dinheiro, vai demorar muito. Não vai dar. Então, o sistema de meritocracia pode ser um ótimo mecanismo, mas principalmente, Carol, naquela ideia de que palavras podem até convencer, mas o exemplo arrasta. Se o pai quer que o anjinho seja assim também. Mas hoje o que a gente vê é um bando de pai preguiçoso, socando tela goela abaixo, que querem procriar e se desincumbir do papel de educar. Delegam para a escola, delegam para o Estado, delargam para a sociedade, e a sociedade ensina o que a sociedade tem. E é muito triste. Então o meu convite para essa galera mais jovem é o seguinte, cara, o mundo vai te dar o que ele tem. Tu é que tem que ir em busca daquilo que tu quer, daquilo que tu merece. E é muito mais prazeroso viver a tua vida com as tuas pernas, quando você tem pernas fortes, não precisamos das muletas dos pais, do que viver subsidiado pelo dinheiro da mamãe e do papai. Nossa, eu vivo uma vida muito aquém ao que a minha família poderia proporcionar, muito aquém.
Mas eu tenho um tesão, Carol, de pagar o meu sushi, de pagar a minha passagem de avião, de pagar o meu hotel, comprar as minhas roupas. Meu Deus, é algo inenarrável, Autonomia, orgástico. Né? Sensacional. E que você tem muitas pautas, muitas opiniões que geram barulho, né? Que geram... E é exatamente essa a intenção? Make Brazil great again. Provocação, sem medo de cancelamento, sem medo do que pode acontecer? Ou tem algum, fala assim, cara, isso aqui eu não vou falar porque senão vai ficar perigoso. Eu tenho muito medo do cancelamento. Do cancelamento do meu Mastercard Black. Eu tenho muito medo do cartão de crédito ser cancelado. Esse é o único cancelamento que um adulto realmente deve se importar. Boa. Por que eu digo que a verdade vende? Porque a verdade é incancelável. Ela pode levar algum tempo para ser revelada. Pode doer, mas... Mas ela vai vir à tona. Ela insiste em rasgar o véu da mentira, da ilusão. Vejamos a situação do Covid. Nossa. 5 anos. Caramba. Levamos 5 anos para que os negacionistas, que eram simplesmente pessoas que queriam manter o seu trabalho operando, porque senão morreriam de fome, deixassem de ser chamadas de genocidas, assassinos, desserviço, e pudessem lavar a sua alma, sabendo que tudo foi uma grande mentira. Uma grande mentira. Caramba. Bom, então, se a verdade é incancelável, tá tudo certo. Eu sigo o meu ritmo. Hate faz parte. Hate faz parte. Quando a gente recebe hate, eu sempre digo pro meu cliente, recebeu o primeiro hate? Parabéns, vamos comemorar. Estamos indo no caminho certo. Tá no caminho certo. Porque se tu está fazendo algum posicionamento e ele não está gerando frisson nenhum no mundo polarizado em que vivemos, tu não tá te posicionando. Tu está fazendo uma diplomacia. Tá fazendo uma diplomacia para caber em todas as casas, em todas as caixinhas. E aí quem quer conversar com todo mundo não conversa com ninguém. Forte. Esse convite ao posicionamento, ele te dá um privilégio, Carol, que é de se comunicar com os teus, se conectar com os teus, influenciar os teus e vender para os teus é muito mais fácil, rápido e barato, porque ressoa o mesmo conjunto de princípios, valores, ideias, ideais, bandeiras, virtudes. E isso que é inegociável é o que realmente conecta, porque as pessoas consomem não a marca, não o produto, não o serviço. Elas consomem aquilo que endossa a sua identidade aspiracional. Então, o que significa utilizar iPhone? Pô, significa que eu participo de um conceito específico. Por que eu não compro um Xiaomi? Porque eu não quero participar daquilo. Por que as pessoas ambicionam um Porsche e não um Corsa 2 portas? Porque as pessoas querem participar daquele ecossistema. Aquele pertencimento. Exatamente. Então, são 14 anos de digital, Carol. 14 anos sendo amplamente elogiado e amplamente criticado. Isso era horrível, porque a crítica me enterrava no inferno e o elogio me levava ao paraíso. Só que vamos lá, preciso considerar, eu sei que eu não sou um cuzão e nem sou o alecrim dourado. Como eu entendi que não teria escapatória, eu teria que continuar produzindo conteúdo, estando no digital, produzindo conteúdo com posicionamento, senão é conteudismo, e ninguém precisa mais de conteudismo, eu fui fazer as pazes comigo mesmo. Entrar em termos comigo mesmo. Perdoei os meus pecados, perdoei os meus demônios. E aí, entre o 8 e 80, eu fiz o pêndulo ficar menor. A crítica ainda me incomoda. O elogio me deixa feliz. Mas eu observo de onde vem essa crítica. Se a crítica vem de alguém que eu ambiciono construir algo semelhante, opa, paremos valor, né? E vamos recalcular a rota. Legal. Se a crítica vem de alguém que é petista, por exemplo, pô, a pessoa é a antítese do que eu ambiciono, do que eu defendo. Ela não vive o que você vive, não acredita no que você acredita. Foi um elogio, beleza, endossou, chancelou aquilo que eu tô construindo. Tá no caminho certo. Agora, se o elogio vem de alguém que eu admiro, pô, fantástico, caramba. Paulo Musi me mandou uma mensagem esses dias falando do meu conteúdo. Falei, cara, zerei a vida, isso é currículo. Isso é currículo, né, Paulo? Não é? Eu posso botar no meu currículo. Paulo Musi me mandou tal mensagem. Agora, se o elogio vem de alguém que não construiu nada, que não tem senso de valor, que é uma pessoa passional, como tenho seguidores que são passionais, não me serve de nada. É perigoso se envaidecer nesse lugar também, né? Se a pessoa não tem muito senso de quem ela é, essa identidade forjada e firmada, perigoso paralisar pela crítica
e sim vai descer pelo elogio, né? Tem que Perigoso. buscar a justa medida. Boa. Não pensar menos de si mesmo, nem pensar muito de si mesmo. Boa. Buscar a justa medida e seguir reto nisso, porque o resultado vem inevitável. Ô Henrique, qual que foi o preço mais alto que você pagou por esse posicionamento muito contundente? Nossa, nunca me custou. Financeiro, emocional, Nada, nunca me custou. Nunca me custou. Bom, para ser 100% honesto, a primeira vez que eu me posicionei foi durante um intercâmbio que eu estava fazendo e era eleições Bolsonaro versus Haddad. Tá. E eu trouxe a minha percepção. Eu estava no leste europeu, uma região amplamente dominada pelo socialismo, comunismo. Ainda é. Agora são heranças, né? Tem uma herança cultural que eles abominam. São completamente repelentes disso. E vão para o outro extremo da coisa. Por exemplo, a Polônia é um país tido, inclusive, como xenofóbico, porque diz, aqui, imigrantes não. E é o país europeu mais seguro. Que curioso. Bom, vamos lá. Eu estava nesse eixo do mundo, dos países do leste europeu, entendendo um pouco mais sobre o socialismo, sobre o comunismo, vendo o que os órfãos da grande União, da grande Rússia estavam sofrendo naquela época e qual era a realidade. E eu falei, olha gente, o que eu estou entendendo aqui, ao vir me educar, ao vir me aculturar, ao vir experienciar em loco, é que o caminho de Haddad e Lula não é muito interessante. E vamos lá, eu tinha 19 anos. Se você não tem um viés minimamente esquerdista aos 18, 19, tu não tem coração. Se tu continua aos 40, tu não tem cérebro, nem bolso. Mas enfim, e eu me posicionei. E nossa, aquela época eu fui amplamente cancelado. Pela primeira vez, e aí acho que a primeira vez sempre dói. A primeira vez dói qualquer coisa. E Mas isso veio no formato de crítica, no formato de isolamento, pessoas próximas deixaram de se comunicar com você? Sim. Em que formato que veio isso? Veio na crítica pública, Tá. né, nas plataformas, no Nas redes Instagram. Muitos amigos cortaram relações e hoje eu os encontro. livramento, né? E hoje eu os encontro, Carol, e é tão prazeroso encontrá-los e olhar pra eles. E olhar pra eles e saber, hoje tu tem 29 anos, assim como eu, tu vive o mesmo mundo que eu. E aí? Como é que tá, né? E aí? Bom, então, por mais que eu tenha pago um preço, ele foi bem barato. Foi bem barato em comparação a todos os privilégios. A todos os privilégios. Carol, eu estava 2 semanas atrás aqui palestrando num palco para empresários ao lado de grandes influenciadores brasileiros. E foi incrível. Na semana seguinte eu fui a João Pessoa. No mesmo fôlego que eu saí do palco para 1.500 pessoas e fui ovacionado, Flávio Augusto sobe ao palco. Uau. Caramba! Que resposta. Caramba! Como? Só através da produção de conteúdo com posicionamento, senão não vale. Venham a São Paulo. Participo do aniversário de 10 anos da Brasil Paralelo. Eu estava 10 minutos conversando com um senhor, um homem, e até que chegou um outro cara e ele falou, boa noite, príncipe, prazer em vê-lo. E eu, Uau. Príncipe? Calma. O príncipe? Literalmente o príncipe da família real brasileira? Sim, olha que legal, eu estava conversando com o príncipe da família real brasileira. Ao lado da mesa, Érico Rocha. Na outra mesa, Paulo Cuenca. Na outra mesa, Thales Gomes. Na outra mesa, o Zema. Bom, olha que chocante isso. Na outra mesa, minha cliente Pietra Bertolazzi. Fantástico poder trabalhar com essas pessoas que só conheço, só tenho acesso ao romper as barreiras através do digital. Bom, na quarta-feira, fui gravar um podcast com o Felipe Sestaro, uma grande plataforma, 1 milhão de seguidores. Uau. Fui gravar outro podcast logo depois do Felipe Sestaro. Na quinta-feira, ontem, fui participar do fórum Caminhos da Liberdade. Apertei a mão do Caiado, apertei a mão do Zema, do Thales. E o Zema me diz, tu estava no evento da Brasil Paralelo? Sim, era eu, candidato à presidência da República, era eu. E hoje estou aqui contigo. Ou seja, bota na balança. Caramba. Será que alguns preços não valem a pena pagar? Com prazer, com gosto? Mas é o posicionamento que vai filtrando quem passa e quem fica também. Exatamente. Né? Não tem como ser diferente Tua disso. comunidade, divirta-se ali. Os seus, né? Encontre prazer no esforço. Não se esforce para ter prazer, é muito melhor. Legal.
Um pouco dessa... Lógico que você tem toda a comunicação, posicionamento, essa envergadura aí de repertório, mas também o como você se apresenta é uma identidade que é difícil de ignorar, vamos combinar, né? Você tá sempre num... Fã ou hater, isso é um elogio ou uma crítica? Não tem como não falar. Como é que eu não vou lembrar do cara que tá com óculos laranja, com um bonezinho assim? Então são elementos que você colocou na tua comunicação que te ajudam nessa construção de posicionamento. Como que você constrói essa intencionalidade, essa skin toda? O que é o personagem e o que é o Henrique de verdade? Tudo é o Henrique de verdade. Pronto. Mas vamos entender uma coisa. Dentro desse universo digital, nós temos que entender como nos digitalizarmos. Tá. E aí a gente faz um universo de marca. Por quê? Todas as tuas versões não cabem dentro do digital, não cabem dentro de uma marca. Um ser humano não cabe dentro de uma marca, mas uma marca pessoal cabe dentro de um ser humano, porque o ser humano é um bicho complexo, amplo, é um mosaico de si gigantesco. Ok. Esse universo de marca é composto por 5 elementos: narrativa, linhas editoriais, objetivos, público-alvo e branding persona. Isso que tu está falando é a branding persona, que é esse megazord que nós criamos para estar dentro do digital na nossa versão mais vendável, mais palatável, deglutinável para o outro. E de reconhecimento também, né? E de reconhecimento. Eu bato o olho, eu sei. Exatamente. Tem um design próprio. Porque aqui a gente vai conversar sobre a dicotomia entre exposição e posicionamento. Exposição é algo que correu a revelia, um tiro que saiu pela culatra, um nude da Carol que vazou. Isso é exposição. Você não calculou. Tá. Foi despretensioso e está pagando preço por isso. Não foi intencional. Agora, posicionamento são recortes intencionais da tua vivência, da tua personalidade, que você costura dentro do digital. Veja bem, teus. Eles fazem parte, eles são verdade. Você tem isso à disposição. Senão, é um engodo. E o engodo não se sustenta, as pessoas não são tão burras. Elas sabem quando estão sendo enganadas ou sentem. Né? Então, a gente maximiza aquelas versões que são interessantes para o outro, úteis para o outro, e servimos isso numa bandeja de prata chamada produção de conteúdo. Então, a minha branding persona eu quis me tornar inevitável. Inevitável de perceber. Então eu uso ternos coloridos, sempre muito pavônico. Eu sou um rapaz de 1,94 m, eu me acho lindo, eu me acho um deus grego, alto, um pique de modelo, viciado em cocaína, uma coisa assim, entendeu? Coisa meio europeia. E eu coloco este boné porque eu tô deixando meu cabelo crescer, porque eu também quero que o meu cabelo se torne uma parte dessa construção. E o meu boné carrega uma mensagem: Make Brazil Great Again. Que é... Se eu te der um livro, você me dá um boné desse? Te dou, com certeza. Esse boné é de uma marca sulista chamada Terraz, que é uma marca que defende o agro. E o agro é uma das minhas bandeiras, a minha família é oriunda do agro, então eles construíram este branding de posicionamento. Legal. Poderia ser um boné escrito Terraz. Comunica alguma coisa? Não. Agora é um boné que traz o seu posicionamento e as pessoas querem pertencer a isso. Eu usei este boné ontem no evento do fórum e os membros do IFL, Instituto Formador de Líderes de São Paulo, todos falaram: eu quero um boné desses, eu quero um boné desses. Então, beleza. Esse óculos, o que ele comunica? Esse óculos é da Apex, é um óculos de biohacking, ou seja... Tu pode consumir a TV, o celular, sem machucar os teus olhos por conta da luz azul. Isso, exatamente. Eu tenho problemas de insônia, então aqui eu consigo regular bem o meu sono, fazer uma higiene de sono legal, mas é um óculos moderno, cosmopolita. É um óculos que diz: esse cara tá ligado em alguma coisa. Ele chegou. Ele é inevitável. Não dá pra não ver. E tu não viu o meu tênis? Eu não tinha visto. O meu tênis de vaquinha da Nike, do Ben Jerry Bom com a demais. Nike. Versão da Ben Jerry com a Nike, é uma versão limitada. Que legal. Pronto, tu vai esquecer que me viu. Não tem. Talvez tu esqueça o meu nome, tudo certo, mas de mim, vai tu não te esquece. reconhecer na multidão. Isso é branding. Isso é branding. É ser É o espaço que tu ocupa na cabeça do outro. detectável. Isso mesmo. Como que o empresário pode construir isso? Sem deixar de ser. Porque, por exemplo, você não me vai me ver de óculos laranja. Não é minha cara, não combina comigo. Não uso nem óculos, muito menos laranja. Então, como que eu posso construir algo, assim, que seja impossível de ignorar, porém, que eu não vou me perder porque estou copiando A ou B? Não se tornar uma colcha de retalhos, né? Um Frankenstein. Claro. Trabalhar com um elefante branco na sala. Que é o que é inevitável automaticamente. Por exemplo, se você é loira natural, use o loiro natural. Se você... Olha você,
é super elegante, não precisa ser pavônica. Silenciosa ocupa muito espaço, tem uma identidade vocal inevitável. Então, utilizar aquilo que já está à disposição. O que já não está... inventa moda, Não seria inventa isso? moda. Isso aqui está à disposição. Eu tenho isso aqui no meu guarda-roupa. É natural pra você. É natural Pronto. pra mim, floresce com tranquilidade. Legal. E o mais importante, eu sustento. Aham. Porque vai colocar isso aqui num homem qualquer. Não vai. Não vai morrer, a pessoa vai desmanchar. Segunda semana ele não aguenta, Não né? aguenta, não aguenta. Tem que ser o que é sustentável. Então eu recomendo pro meu cliente que ele se olhe no espelho. Olha no espelho, faz as pazes consigo, se pega pelo colarinho e aí constrói E muito isso. aceitar quem ele é também, né? Se aceitar, eu acho que se aceitar não é abandonar a melhoria contínua. Eu tava falando com você no começo aqui, há um ano atrás estava 20 quilos acima do peso. Tá, questão de aceitar não quer dizer aceitar o que tá ruim, o que tá errado, mas é melhoria contínua. Mas se aceitar na identidade, aí eu vou começar a enxergar elementos que vai me potencializar. Seria nesse caminho? Não. Eu sou contra se aceitar. Tá ruim? Eu sou completamente Não, eu contra digo se aceitar. aceitar de identidade. Ok. Tá, Mas então, também, vamos lá, se a vamos sua lá. identidade for uma merda. Tá. Se tu for um chato. Boa. Se tu for um cuzão. Não, É vai. melhoria. Vai, sente em mesas. Faça terapia. Se melhore. Consagre uma ayahuasca, vai no processo Hoffman, entra pra igreja, Faz faz alguma alguma coisa. coisa. Faz alguma Não coisa. fica com essa identidade. Boa. Não, o corpo então nem se fala. Não, aí é pior O de corpo tudo, né? nem se fala. As pessoas têm o olhar voltado para o que é belo. Uhum. A ética, a moral, o profissional tem conceitos estéticos. Se tu mata uma borboleta, tu é um vilão. Se tu mata uma barata, tu é um herói. Verdade. Então, utilize isso a teu favor. É muito mais fácil e melhor e mais prazeroso parar para ouvir uma pessoa bela. Tá. A beleza abre portas. Então, eu acho que começa por um investimento em si mesmo. Boa. Eu não me lembro mais da tua pergunta, Carol. Como que a gente constrói isso sem virar uma coxa de retalhos? Então, eu trouxe a hipótese de é se aceitar? Não, não é se aceitar, é se melhorar. Isso, se melhorar. Se melhorar. Exatamente, mas parte de um ponto natural. Tá. Sacou? Na essência. Vamos buscar a Isso, essência. parte de um ponto natural. Uma das facetas da minha branding persona é uma arrogância intelectual. Eu utilizo muito isso pra dizer, olha, se tu não pagou com QI pra estar aqui, vaza. Não, eu amo. Ele faz um disclaimer, gente, segue lá, o Henrique. Que ele sempre faz um disclaimer no conteúdo. Se você não tem QI pra entender esse conteúdo não é pra você. Vai achar a tua galera. É. Faz parte da Caça branding seu rumo. persona. Perceba então que a branding persona ela não é só a parte de fora. Ela também é como tu te comunica com o mundo. Como tu está diante do outro ou de alguém. A ideia é o seguinte, nós só estamos ou somos diante do outro ou de algo. Tá. Então, como eu quero ser percebido? Qual é o espaço na cabeça do outro que eu quero Isso tem que ser ocupar? intencional. E intencional. Você escolhe como eu quero Exatamente. E aí, eu escolho ser percebido pelo outro como um cara super sarado e musculoso, mas eu não sou. Então, o que eu vou fazer? Vou me entupir de veneno e fazer academia. Ok, pode ser, mas eu não posso esperar que alguma coisa saia de mim que eu não tenha pra dar. Tá. Percebe? Então, é essa mescla Boa. entre aquilo que tu tem à tua disposição e aquilo que tu vai desenvolver. Tá. E pronto. Então, tu faz uma colcha de retalhos de si mesmo. De si mesmo. E escolhe intencionalmente o que você vai comunicar. Porque Isso. eu já vi muita gente com medo de colocar, é porque eu tenho que ficar mostrando a minha vida, a minha rotina, meus filhos, meio isso, meio aquilo. Não tem que nada. Aí você escolhe, né? Essa ideia, vamos lá. A diferença entre influenciador digital e founder creator. Eu acredito que aqui nós estamos falando com founder creators, nós estamos falando com empresários, com CNPJs, que vão além da métrica da vaidade. Então, o influenciador, ele cria conteúdo de lifestyle para entreter a sua galera. O founder creator usa o mesmo conteúdo de lifestyle para educar, para conectar, para inspirar, para criar autoridade. O influenciador cria conteúdo de entretenimento. O founder creator cria conteúdo. Ponto. Que são coisas, meu Deus, tem um abismo entre um e outro. É que já vi médico reclamando, eu tenho que estudar 10 anos de medicina para depois ficar fazendo dancinha Pois na internet. é, doutor, mas aí, aquilo que levava 5, 10, 15, 20 anos para se consolidar no mercado, principalmente de medicina, que talvez você tivesse que ser apadrinhado por alguém, porque é uma dinastia, né, a Sim. medicina, hoje leva 5 meses. Assim, ó. Na produção de conteúdo, você rompe o tempo e espaço a teu Boa. favor produzindo Distorce conteúdo. o tempo, né? O influenciador digital precisa viralizar através de outras marcas para vender publi. O founder creator constrói a própria marca, consolida ela com autoridade para escalar.
Então, os mecanismos são os mesmos. As intenções são E diferentes. aí é que tem que ter um bom acompanhamento. Exatamente. Né? Um planejamento para isso. Tem que ter. Não é aleatório, né? Porque olha que tosco seria para um empresário abrir os stories e falar à lá Virgínia. Oi, sumidinha daqui por motivos de... Sumidinha do quê, criatura? Tu tava trabalhando. Ninguém tava contabilizando, ninguém tá fazendo uma auditoria para ver onde é que tu tá. Não. Não, então tu vive, documenta e traduz. Vive, documenta e traduz. Vive a tua vida, tal qual ela é. O teu papel enquanto criador de conteúdo é romantizar a própria vida. Vai vivê-la, tal qual ela é. Porque se for esperar a vida ser interessante, quando é que a vida é interessante? Só se tu morar em Alphaville, que aparentemente a vida é interessante o tempo legal. todo. Não é? A vida das pessoas, majoritariamente, é acordar, se higienizar, comer, trabalhar, se higienizar, se exercitar, dormir. E começar de novo. Quando que tu viaja pras Maldivas? Quando que tu faz uma cirurgia plástica? Quando que tu casa? São pontos específicos. Mas agora, o que tu vê, o que tu pensa, o que tu sente, isso é interessante. A tua interpretação daquele ponto que já está acontecendo naturalmente. Então vai viver, vai documentar e vai postar, traduzindo. Porque se tu postar sem traduzir, eu vou entender o que eu entendo. Só que tu não pode deixar correr a revelia. Não é com a consciência do outro. É com a minha consciência que eu quero que você interprete isso. Então vai lá e vai escrever, vai falar sobre isso. E às vezes é sutil, né? Por exemplo, comprei um carro novo. Dependendo como eu coloco isso e conto a história, pode parecer soberba, arrogância e um monte de coisa, como pode parecer uma conquista que teve uma trilha para chegar até ali. Ontem mesmo eu fiz o post. Stories que engajam, entre parênteses, de rico, versus stories que flopam, entre parênteses, de pobre. PS, com base em dados do meu perfil nos últimos 30 dias, PS2, e isso tem tudo a ver com dinheiro. Aí eu fiz aqui, esse foi o post que eu fiz. E esse aqui era o errado. Então, é o mesmo post. O errado está escrito, um dia vão dizer que foi sorte. Vão quem? Quem é que vai dizer? E no outro eu escrevi o seguinte: quando eu tiver construído um império aos meus pés, o que você que me acompanha sabe que é inevitável, eu nunca vou esquecer de tudo que eu vivi, trabalhei, sofri, prosperei nessa mesa, que foi meu primeiro escritório em Curitiba, fazendo muito com as armas que tenho. Artilharia pesada, criando a própria sorte. Responde amém, se o teu sucesso também é uma consequência lógica da tua vida e tu nunca vai esquecer a tua construção. Foi um story com 36 mil visualizações, 700 respostas. Sensacional. Imagina se eu só tivesse escrito, um dia vão dizer que foi sorte. Entende isso? É estratégia intencional, Exato. Construção. Aproveitando esse gancho da produção de conteúdo que você traz, né? Você fala assim da questão cognitiva mesmo, né? Você tem ali um filtro cognitivo para a tua audiência. O meu falecido avô, que Deus o tenha, ele tem uma frase que não tem como esquecer. Que ele falava assim, ele era um italianão, bem bruto, aquele rústico e sistemático. Não precisa ser inteligente, basta não ser burro. Ele falava isso assim, o dia inteiro para todo mundo. Caramba, não precisa ser inteligente, basta não ser burro. Tem mais de 10 anos que meu avô faleceu, mas eu não esqueço isso lá da infância. Não precisa ser inteligente, basta não ser burro. Você traz um conteúdo que já filtra o cognitivo. Como que a gente pode ajudar alguém a deixar de ser burro? Essa é a pergunta. Como que a gente pode contribuir para alguém deixar de ser burro? Vamos lá. Porque é muita burrice, né, Henrique? É doentio. Esse é o meu maior inimigo. A burrice é o meu maior inimigo. 8% da população brasileira é capaz de interpretar texto. 1 minuto de silêncio. Vamos ocupar 1 minuto do podcast para ficar em silêncio pela imbecilidade cognitiva que a nossa sociedade vive. É preocupante. É uma população inteira que se digitalizou antes de se alfabetizar. Pior. 30% não termina o ensino básico. E está cada vez mais precoce, né? A digitalização, e as crianças não têm noção do básico. O meu conteúdo, como é o meu reinado, não é uma democracia. Aquela plataforma é uma tirania que eu te permiti estar ali. É o meu oásis. Eu quero só quem ressoa. Só quem se conecta, quem entende. E aí tem que pagar o passaporte. Para sentar na mesa dos adultos e comer do pão, tem que pagar o passaporte. Ok. Como que eu expurgo quem eu não quero dali? Eu crio um ambiente tóxico, ácido para essa pessoa. Eu uso palavras como transgeracionalidade, interregno. E a pessoa não consegue entender. Ela já começa a fazer movimentos bovinos e vai saindo. Ela não entende, ela vai embora. Fantástico. Comecei a filtragem, a peneira. Por isso que eu entrei em termos com a ideia de que eu nunca serei, talvez, o influenciador dos múltiplos milhões. Eu sou o de 400 mil, mas os 400 mil Carols
que me seguem. Aí o papo é outro. A qualidade da conversa é outra. Entendi. Volta e meia eu promovo um expurgo intencional. Por exemplo, hoje eu acordei com uma mensagem de uma mulher dizendo o seguinte: olha, se não é uma loucura, Carol, eu preciso compartilhar aqui com os teus ouvintes. Gente, vocês estão anotando tudo isso? Olha Isso o que a aqui pessoa... tá uma aula, tá demais. Olha o que a pessoa me escreve. Atenção, gente. Abre aspas. Quanto preconceito com as pessoas menos favorecidas cognitivamente. Nem todo mundo tem o teu QI. Agora deu até medo de fazer qualquer crítica. A partir de agora, sem críticas e sem interações. O que a pessoa tá me dizendo? Que ela tem orgulho de ser burra. Que ela não quer participar da conversa inteligente. E que ela tem medo da evolução. Tua escolha. Medo do confronto também. Tua escolha. Viva no conforto, então, dessa imbecilidade. A ignorância, as pessoas ignorantes são mais felizes, sim. Mais manipuláveis, certamente. Com certeza. Certamente. E menos prósperas, absolutamente. Com certeza. Mas a tua pergunta foi exatamente como que a gente pode ensinar as pessoas a não serem burras. Deixar de ser Vamos burra. lá. 9 horas por dia no digital. Sabe aquela frase? O ambiente é soberano. A ambiência sempre vence o indivíduo. Ok, essa frase nunca foi tão atual e agora ela precisa ser digitalizada. Porque nós passamos 9 horas no ambiente digital, que por ser um ambiente virtual, tampouco deixa de ser real. É um espelhamento da vida real. Tá. Então, se tu passa 9 horas por dia consumindo conteúdo de merda, raso, vazio e barato, tu vai se tornar uma pessoa rasa, vazia e Aquilo barata. que você tá se enchendo, né? Se tu passar 9 horas consumindo um conteúdo edificante de valor, tu corre o risco de se tornar uma pessoa edificada e de valor. Boa. Então, vamos lá. Se tu serve pra pouco, sabe pouco, contribui pouco, não tem problema tu receber pouco em troca. É justo. O problema é se tu serve muito. Se tu serve pra muito, sabe muito e recebe pouco, aí sim. Aí vai buscar as inteligências que estão te faltando. O círculo de competências tem que estar ampliado para que tu consiga fazer sinapses mentais. Leitura, assista um podcast, assista um documentário, viaje, mas principalmente a antítese da burrice. Como se chama quando não é remédio, é o antídoto? Antídoto. O antídoto da burrice. Seja uma pessoa curiosa. Seja curioso, se interesse honestamente pelo outro, pela vida, por si. Busque isso, seja curioso. Sede de mais, Eu né? perguntei uma vez para uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, que é o Thiago Pavinato, e eu perguntei o seguinte: Ele é sensacional. sensacional, é um crânio. O que é melhor? Ser rico ou ser... O que é melhor que ser rico? Essa foi a pergunta. E ele me disse: ser curioso. Já viu um rico sem curiosidade? Verdade. Que não tem... É um problema gigantesco. Um dia um casal me pediu o seguinte: tu que já é viajado, nós vamos pra Itália, o que dá pra gente fazer lá? Mas não me vem com museu, com estátua, com não sei o que. Então vai no shopping. Mas aí não precisa sair de Osasco pra fazer isso. Bem Pode isso. ficar aqui. Então, ser curioso inevitavelmente vai te levar a ser inteligente. Sensacional. Ser curioso. E aí, como é que... Eu tô olhando aqui pra dentro de casa. Tenho 2 filhos, 11 e 13 anos. Nossa, Deus me livre, adolescentes, Não, eles meus são pêsames, tá tudo maravilhosos. bem Não, eles contigo? são maravilhosos. Tu quer um abraço? Não, eles são maravilhosos. Tem uma... Eu treino muito eles. Você tem uma noção. Ontem, meu filho deixou acumular muita tarefa de uma semana para outra. Normal, da escola. Era quinta-feira, ele foi deixando para fazer na quarta, para entregar na quinta. Aí ele se viu com 5 tarefas para entregar. Daí ele falou: você se vira, a tarefa é tua. É treino, igual tua mãe fez contigo, né? Você se vira, a tarefa é tua. E ele foi fazendo. E aí chegou, depois que entregou, voltou da escola. Filho, o que você aprendeu com esse perrengue todo que você passou ontem? Aí ele ficou olhando assim: tem que ser mais disciplinado? Ok. Tem que isso? Ok. O que mais você aprendeu? Ele travou. Eu falei: filho, você tinha tarefa da quinta, que era para entregar na outra semana, mas quem garante que teu professor combinou com outro professor que tarefa que ele ia dar? Então, eles não sabem. E o problema é teu, que não se planejou para fazer no tempo certo. Você teve fim de semana inteiro para fazer. Ele: tá. Então, assim, o que você aprende, filho? Tem que me organizar, né, mãe? Falei: você tem que se organizar. Porque eu não vou fazer isso por você. O planejamento e a organização é responsabilidade sua, você se vira. Então, eu já tô treinando. Por quê? Porque o BO dele é dele. Eu não vou abraçar para fazer tarefa dele. Então, eu já vejo isso como um treino. Eu poderia ser a mãezinha que vai lá e faz: tadinho do meu filho. Ô, professor, você deu muita tarefa? Filho,
A única obrigação é essa, vai lá e resolva. Mas aí eu vejo que eu já tenho um treino cognitivo. Só que nem todo mundo tem a mãe chata dentro de casa. E aí eu vejo um problema também, né, que acaba minando a possibilidade da gente criar uma geração que vai dar alguma coisa, que vai frutificar alguma coisa boa nesse mundo. E isso me preocupa. Então, talvez antes de educar os filhos, a gente tem que reeducar os adultos. Né? Como que na rede social, com a pessoa já com a mente cauterizada, já está cheia de crença solidificada ali, cheia de coisa que ela já entende como verdade, apesar de ser óbvio que isso aqui é um celular, ela acha que isso aqui é um elefante. E aí mudar essa mentalidade, mudar essas crenças quando a pessoa já consolidou muita coisa, é um desafio muito maior, né? Então, numa criança eu consigo moldar, eu consigo forjar, eu consigo colocar limites, colocar aprendizados que vão ficar para a vida. Mas no adulto, eu falei, gente, a gente perdeu acho que umas 2 gerações aí. A coisa tá... Na minha cabeça isso está muito complexo. Na tua também? Temos aquela... Se a gente não está confuso, a gente está mal informado, né? Temos aquele ditado popularoide que fala, não é? Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Estamos nos tempos difíceis. Exato. Onde estão os homens fortes? Eles precisam se insurgir. Precisam tomar a frente. Porque os imbecis vão ganhar. Não porque eles são bons, são a maioria. Esse é o problema da democracia. Ela deu voz para todo mundo igual. Ok. A minha tese, um pouco mais otimista, é água mole em pedra dura, tanto bate até que cura. Se educar, se estar disponível, disposto, receptivo, solícito com essas pessoas que têm uma percepção mais tenra da coisa, mais pífia do mundo. Que abraçar mais, né? Abraçar mais se ir em busca das pessoas. Madre Teresa falava, precisamos ir em busca das pessoas, pois sentem fome, senão de pão, de amizade. Então que seja essa amizade que a gente estende ao outro adulto. Porque quando a gente adultece, pelo menos eu que tô batendo na casa dos 30, bicha velha, faraônica, como eu te disse, esfarelando, eu tenho entendido que não existe adulto como eu imaginava. Quando eu tinha 10 anos, eu pensava, 30? Ó, trintou! Casa em Alphaville, 2 Goldens, um carro e uma casa na praia também. Né? Não é bem assim. Não. A gente vê que é um monte de gente vestida de adulto, que não sabe muito bem para onde está indo. Fato. E espera que nada dê errado no percurso. Então, não existe uma escola. A escola é a vida, e a vida é implacável. O apelo às mães é o seguinte... Mãe, a vida é implacável. Então, que tal buscar ensinar o teu filho pelo amor, para que ele evite ser educado pela dor? Para você ensinar pelo amor, você tem que se educar. Invista em si mesmo. Para de procriar e primeiro vai se educar. Depois tu procria. Faça uma anamnese mínima e pense, tenho condição financeira, psicológica, emocional? Tenho um aparato familiar? Tenho qualquer perspectiva? Então, se a resposta é não, eu vou dar um jeito de não procriar. E resolver isso para depois poder fazer. Para as crianças, aí eu não sei muito bem se o apelo é para a mãe ou para os jovens. Porque ao mesmo tempo, pô, a mãe deu o que ela tinha para dar. Os pais nos dão o que eles têm para dar. E se a gente ficar eternos mendigos das migalhas que os nossos pais têm a nos dar, pô, que triste. Para nós e para os nossos pais é super injusto. Eu esperando uma coisa que nunca receberei, e os pais sendo cobrados por uma coisa que eles não têm para dar. De novo, o mundo vai te dar o que ele tem. Você vai em busca daquilo que tu merece ou precisa. Boa. Corte o cordão umbilical, a adulteça. E viva a vida que você realmente quer viver. Se vira. E isso é muito pesado, gente. É muito mais profundo do que esse corte vai caber. E tu sabe que a forma que eu encontrei de fazer isso é simples, objetiva e pragmática. Produção de conteúdo. Sabe por quê? Pô, são 14 anos, Carol. 14 anos produzindo conteúdo. 14 anos me olhando numa tela, onde eu verbalizo e me escuto. Esses são os conceitos primordiais do processo terapêutico. Verdade. Produzir conteúdo não é terapia, mas é terapêutico. Então eu me assisto, me olho e abro uma janela de tempo para me analisar. A vida que não é analisada não vale a pena ser vivida. Abro uma janela de tempo para me analisar e me arrojar, me elaborar mais. Onde eu começo a
melhorar minha ênfase, minha entonação, minha oratória, aplicar ali alguma palavra nova que eu aprendi, me inspirar em mim mesmo, desenvolver pensamentos críticos, onde eu vou conectando eles. Organizar o pensamento, ali. né? Exato. Nessa palestra eu acho que eu os fui... stories muito forte pra isso. Maravilhoso. Cara, tem que organizar o pensamento dentro de 1 minuto, ponto. Se vira. Exato. Faz caber. E aí, quando tu faz isso bem, tu vem num podcast e arrasa. Quando tu faz isso bem, tu vai numa palestra e arrasa. Quando tu faz isso bem, tu vai numa entrevista de emprego e arrasa. Quando tu faz isso bem, tu vai em qualquer lugar e dá certo. Então tu pode olhar a produção de conteúdo como uma prática, óbvia até a ser feita, ou como um processo de autodesenvolvimento. Eu olho dessa forma. Bom demais, gente. Então produza um conteúdo nem que seja por terapia. Nem que seja pra isso. Gente, tem coisa aqui, hein? Henrique, olha, já passou o tempo. Eu ficaria aqui o dia inteiro. O papo é bom, né? A gente é muito comadre! Mas deixa um recado pro pessoal, Henrique. Empresários, vamos pensar assim, desenha o cenário aí. Empresários que têm medo de dar cara na câmera, têm medo de falar o que pensa, têm medo de se expor, né? Talvez está vendo o coleguinha de profissão, aquele colega lá da faculdade crescendo, prosperando, dando certo, porque está produzindo conteúdo, porque está se expondo, está dando cara a tapa, mas esse empresário, de alguma forma, está muito aquém da capacidade, está muito abaixo daquilo que ele poderia viver e faturar e lucrar, porque simplesmente não saiu da arquibancada. Ele continua na arquibancada vendo a vida dos outros acontecer. Deixa um recado para eles. O recado é longo. Não, okay? Tranquilo. Pega a pipoca. Vamos lá. O mundo é feito por pessoas inteligentes, contratando pessoas bonitas para vender coisas para pessoas inseguras. Se você quer estar no palco, precisa compreender os bastidores da psicologia, da sociologia, da filosofia, da história, das coisas que são princípios. Produção de conteúdo, redes sociais, são tendência, transeunte, vem e vão, fogo de palha. Algumas coisas são princípios perenes, sustentáveis, orgânicos, presentes, cravados nos anais da história humana. É preciso se interessar por isso e entender, para que você tenha a menor possibilidade de sair da plateia, de não ser a massa de manobra e se tornar a massa encefálica, a massa cinzenta, sentar na mesa dos adultos e comer do pão. Na vida tem muita gente que sabe o que tem que fazer e pouquíssima que faz aquilo que sabe que tem que fazer. Se você sabe, mas não faz, então você não sabe. E nessa aventura de produzir conteúdo dentro do digital para prosperar, porque se você é um empresário, você é movido por resultado e não por emoções, vamos compreender o seguinte: é preferível ser fiel à própria consciência e desagradar o mundo do que trair a si mesmo para agradar o mundo. Porque no fim do dia, tudo é entre você e você mesmo e a tua conta bancária. Boa sorte, faça escolhas inteligentes. Te vejo do outro lado da tela, que é bem melhor aqui. Cara, sensacional. Eu tô esperando a pipoca aqui, ó, a produção. Sensacional, Henrique. Parabéns, viu? Muito obrigado. E que eu vejo assim, quando a gente sai desse bastidor, eu vivi a vida inteira na indústria. A vida inteira dentro de um bastidor, dentro, né, da gestão, da estratégia ali lá de dentro. Sair dos bastidores para mim foi um desafio. Por uma questão de uma série de coisas que eu precisei resolver dentro de mim. O primeiro story eu apaguei, sei lá, umas 15, 20 vezes. Eu não tinha coragem de apertar o botão de publicar. Isso já tem 9 anos. E aí eu comecei a entender que não era sobre mim. Eu comecei a entender que eu tive o privilégio de estar numa empresa familiar, né, trabalhando ali sempre com os irmãos, com meu pai, com minha mãe, com o marido, com cunhados. E a empresa foi crescendo, foi dando certo, a gente foi aprendendo muita coisa, foi prosperando. Tive o privilégio também de estudar em boas universidades, boas escolas e, né, viajar, falar inglês, falar francês, não sei o quê. E a coisa foi indo. Falei, cara, a hora que eu me dei conta que eu estava privando outras pessoas do privilégio que eu tive, eu me vi numa posição muito egoísta. Eu vi que eu estava enterrando o meu tesouro. Eu estava sendo uma serva má, né? Então, quando a gente entende que não é sobre a gente, é sobre o outro, e você recebeu já pelo privilégio muita coisa, o mínimo que você tem que fazer é comunicar. O mínimo que você tem que fazer é abrir a câmera e parar de ficar procurando defeito no pé de galinha, na espinha, na ruga, no cabelo que está fora do lugar. Abra a boca e fala. Ontem eu estava toda descabelada, saí da academia,
E eu fiz uns stories falando, gente, tem que treinar, tem que puxar ferro, porque não tem jeito, 40 chegou, não tem opção. Eu falo, músculo e botox depois do 40 é igual banho, não pode faltar. É básico. E algumas pessoas me responderam no direct. Valeu, Carol, tô indo treinar. Valeu pelo puxão de orelha, tô fazendo o que tem que ser feito. Eu falei, é adulto, gente. Adulto. Você não escolhe só o que é confortável, você escolhe o que tem que ser feito. Então, muitas vezes, quando a gente se priva do privilégio de comunicar, de transparecer, de inspirar outras pessoas que não tiveram todo o acesso que a gente teve, a gente está sendo muito egoísta. Né? E eu tenho para mim muito claro que, como você falou, né, se a gente não serve para viver. E hoje um grande motivador de tudo que eu faço é servir. Então eu fico chateada quando a audiência cai. Não é por ego, é porque eu estou deixando de chegar em outras pessoas. E caramba, com tanta imbecilidade nesse mundo, eu preciso chegar em mais gente. Né? A gente se vê na responsabilidade, né? Como que eu abro o olho desses tapados? Né? Como é que eu chacoalho essa turma? Por quê? Porque tem coisas que eu vivi e aprendi que tem gente apanhando porque não aprendeu. E a rede social tá aí para isso, né? Seja Instagram, YouTube, seja qual for o canal, a gente precisa sair desse lugar de conforto porque a tua vida tá resolvida e se colocar para servir, para ajudar. E, cara, isso aqui tá de graça. Eu tô pagando para você conhecer e aprender isso. Henrique tá pagando com o tempo dele para estar aqui. Então tá de graça para você. A gente tá pagando para você estar aqui aprendendo. Já estamos servindo. Né, já estamos frutificando. E isso é impagável, né? Não é? Eu tenho uma sensação assim, cara, quando eu ensino alguém, é impagável. É uma sensação de transbordo tão grande que o preenche. Faria de graça? Estou fazendo pagando para você estar aqui. Né? Então, eu vejo que é um lugar de privilégio, quando a gente consegue compartilhar. Poucos tiveram o privilégio que você teve de estudar nas melhores escolas, de viajar ao mundo e falar tantos idiomas. Mas, por aqui, muitas pessoas terão. Exato. Parabéns, viu? Obrigado. Gente, espero que vocês tenham aprendido muito, anotado muito. Agora, faz uma gentileza para o seu próximo, que não teve o privilégio de estar aqui agora, mas terá a partir de agora. Compartilha esse podcast com essa pessoa, compartilha nos seus grupos de amigos, de empresários, compartilha por onde você passar, porque as pessoas precisam abrir os olhos. Eu falo que tem muita gente que acha que educação custa caro, né? Custa caro é ignorância. Então, traga luz para essas pessoas, tira elas do conteúdo raso, coloca algo que agrega na vida delas, se alimente de coisas boas, como o Henrique bem trouxe aqui. Então, esse é o meu recado, o recado do Henrique para vocês, ele já deixou. Algo mais para finalizar? O que é ordinário para você é extraordinário para o outro. Pronto. Compartilhe. É sobre isso. Então, nos vemos no próximo podcast Liberdade Empresarial. Sempre um prazer receber vocês aqui. E Henrique, gratidão pela tua presença. Você melhorou o meu dia, você melhorou a minha semana. Que legal. E com certeza Feliz. Você vai voar absurdamente mais alto, porque tem muito aí dentro ainda. Muita lenha para queimar. Parabéns. A gente se vê no topo. Obrigado. Valeu, gente.